mais uma vez aqui nos encontrando na nossa reunião, na nossa palestra de sessão pública de quarta-feira, no nosso horário da noite, pelo Santuário Espírita Caminho do Bem, essa casa querida e amada, que já estamos todos tão saudosos dos nossos encontros ao vivo, mas vamos nos aguentando por enquanto aqui nos nossos encontros virtuais, que também prometemos que eles não findarão mesmo com o retorno das nossas atividades físicas, né? Trocaríamos o dia, porque quarta-feira é impossível, trabalhamos até muito tarde, mas vamos manter os nossos encontros semanais através do Face, do YouTube, do Insta, né, do Instagram, e a gente vai, então, mantendo esse nosso relacionamento, porque estamos nos relacionando com pessoas de várias partes do Brasil, de outros países, e aí não vamos perder esse pique, essa maravilhosa oportunidade que a tecnologia nos trouxe, né? A tecnologia que vem a serviço do homem, que vem fazer-nos pensar sobre a ética da melhor forma, da forma mais correta do uso dessas ferramentas tecnológicas. Ontem mesmo conversávamos sobre isso no nosso encontro de estudos, né, da importância hoje que a gente vê, graças a Deus, do desenvolvimento dessas tecnologias que hoje nos permitem estarmos juntos, apesar de separados, né? Fisicamente, estamos juntos em pensamento, podemos nos ver, podemos nos ouvir, e em qualquer parte, em qualquer lugar, né? Voltamos a lembrar que mesmo não tendo voltado ainda às atividades na nossa casa, os tratamentos continuam. Tá? Então, aqueles que estão em tratamento nas quartas-feiras, por favor, compareçam a esses tratamentos. De que maneira? Recolhendo-se aos seus quartos, levando a sua aguinha, desligando os aparelhos celulares, a televisão, e colocando-se em prece e esperando de 8 às 8h30, horário de Cuiabá, ou 9, 9h30, horário de Brasília, que a espiritualidade atenderá a cada um de vocês nas suas necessidades. Sejam elas físicas, espirituais, sejam elas emocionais. É importante que tenhamos essa compreensão e que nos coloquemos a essa disposição, porque não adianta a gente querer ser atendido e não nos colocarmos da forma adequada. A espiritualidade precisa de um ambiente que ela possa agir. Então, o ambiente é a prece que fazemos, a reclusão psíquica que fazemos naquele momento, uma meditação, um momento de tranquilidade, podemos colocar uma musiquinha que nos ajude para que a gente receba os espíritos amigos lá na coordenação do nosso querido mentor, nosso querido vovô, que assim, de forma muito carinhosa, o denominamos, né? Então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa conversa da noite de hoje, falando muito sobre o nível de maturidade e de compreensão que a humanidade se encontra nesse momento para entender a situação que estamos e que as pessoas estão encontrando muitas dificuldades. A gente tem percebido, nas conversas que temos tido a oportunidade de ter com várias pessoas, que a grande maioria das pessoas estão sentindo uma dificuldade grande de aceitar o momento porque elas não compreendem a razão ou o motivo. E, de fato, nós somos movidos assim, né? Nós temos uma predisposição mais natural à compreensão de fatos e de situações, né, de aceitação, quando da compreensão do motivo, o porquê, do entendimento da causa. Então, a gente precisa se reportar lá ao passado, precisamos chegar lá, né, em Jesus, há 2000 anos atrás, para entender o momento que estamos hoje, né? E Jesus, de uma forma muito tranquila, ele nos passou um dos maiores ensinamentos, e acredito não um dos maiores, mas o maior ensinamento que o ser humano poderia ter, poderia receber aquela época e até a época de hoje, que foi o Sermão da Montanha,
que foram as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Nessas bem-aventuranças, a gente vai, nesse momento, para a noite de hoje, nos ater a uma delas, que Jesus falou: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. E aí, dando-nos assim um acalanto, porque precisamos de saber que, embora possamos sofrer, também ao mesmo tempo somos consolados nesse sofrimento. Recebemos um colo nesse momento do sofrimento. E isso foi muito importante para nós nesses séculos todos, e veio que lá então, no século XIX, a doutrina espírita vem esmiuçar isso aí de uma forma muito clara, dando-nos, além do consolo, no sentido assim, bom, serei consolado, mas a compreensão desse consolo, e como ele se dá, e o que seriam essas aflições. Eu acho que esse aí é um ponto também muito importante para a gente entender, né? Emmanuel fez uma coletânea de livros que ele faz uma análise do Evangelho com os evangelistas. Então, lá na explicação evangélica de Emmanuel para o Evangelho de Mateus, ele fala sobre a questão dessa bem-aventurança, especificamente, que é o que nos interessa hoje, e ele vem nos colocando vários aspectos do que seriam as nossas aflições. E aí a gente começa a perceber, né, começamos a compreender que as aflições são um pouco diferentes do que a gente compreendeu até então. Né? Então, nós vivíamos aquele sentido de que qualquer coisa que nos acontecesse, obrigatoriamente isso seria, haveria um consolo sobre isso, e que, de uma certa forma, nos reportando a semana passada, também foi nos tirando muito da responsabilidade de compreender até que ponto a gente vai, ou até que ponto nós somos produtores dessas aflições e como que estamos lidando com elas, né? Então, na nossa maturidade, seria como uma criança que faz uma besteira e sabe que depois a mãe e o pai vai vir passar a mão na cabeça, né? E não é isso. Quer dizer, esse consolo que Jesus nos fala não é nos livrando da responsabilidade de assumir as consequências dessas aflições, né? De assumir a consequência dos nossos atos que causaram essas aflições e que, porquanto, hoje temos que lidar com elas. Joana de Ângeles, de uma forma muito interessante, numa frase, ela coloca assim: perdoados todos estão, mas não estão limpos. E aí entra tudo isso que a gente vai linkar na noite de hoje. Tá? Então, Jesus coloca-nos: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. E a doutrina espírita, então, em cima disso, através de Emmanuel e através das explicações do próprio Espírito da Verdade e através das explicações de vários espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm nos colocando o que seriam as aflições, as causas das aflições e como nós precisamos lidar com elas, e que a forma com que lidamos e a forma com que as compreendemos é aí que se materializa, que se falhou a palavra, que se consolida o consolo. Também foi um trava-línguas, né? Então, assim, o que seria o consolo? Seria algo que cairia do céu sobre nossas cabeças? Não. O consolo também faz parte da nossa conquista. Diante das nossas próprias falhas, daquilo que produzimos, como vamos compreender isso? Então, Kardec e os espíritos que trabalharam na codificação, a falange crística do Espírito da Verdade, nos explica que, entendendo o motivo das aflições, as causas, o que levam elas, nós já estaríamos, digamos assim, 60% consolados, não é? Primeiro, então, eles nos colocam o quê? Todas as aflições atuais, ou seja, no nosso atual, seja o atual hoje, ou quando for, do nosso atual, tá? Elas têm uma base
dentro das nossas próprias ações, e essas bases estão no nosso pretérito. Então, eu explico a eles. Pode não estar no pretérito causal agora, no pretérito dessa encarnação, mas estaria, de alguma forma, então, se não tem uma explicação nessa própria existência, nessa própria encarnação, que então essa causa estaria alicerçada nas nossas existências anteriores, né? Nas nossas vivências, nas nossas experiências anteriores. Então, aí nós temos já alguns parâmetros de entendimento dessas aflições. Primeiro, as aflições que são chamadas as aflições expiatórias, aquelas que, quando no passado nós agimos totalmente contrário às ações, às leis naturais e divinas, ou seja, contrário ao bem, contrário ao amor, e plantamos no mundo situações que geraram dor e aflições a outros que estão conosco, de alguma forma nós vamos, lembrando sempre aquilo que Joana fala, perdoados por Deus estamos, mas não estamos limpos, então nós vamos ter, em um momento da nossa existência à frente, seja na seguinte ou mais à frente, ou quando nós tivermos maturidade para entender aquilo ali, nós então iremos iniciar o nosso processo de limpeza desses fatos, limpeza dessas situações, para que a gente possa se permitir ser consolado. Aí é que entra essa questão do consolo. Então, agimos no passado e encarnamos carregando as oportunidades na nossa existência para o cumprimento dessa limpeza. Então, aí entram o que seriam as expiações. Por exemplo, o que é uma expiação? É uma prova sem livre-arbítrio. Nós carregamos isso, independente do que façamos, aquilo está na nossa existência e a gente vai aprender a lidar com aquilo. Problemas de defeitos, por exemplo, físicos, que nascemos com eles, de defeitos, de problemas da nossa questão psíquica, emocional, que nascemos com eles, às vezes questões até muito simples, né, e que a gente vem trazendo isso na nossa existência. Então, é aquilo que nós temos, não temos, o livre-arbítrio não nos permite agir mais sobre aquilo que está em nós, a gente está no momento dessa limpeza, então nós vamos trabalhar essa limpeza, querendo ou não. É uma maneira muito interessante, dentro da justiça divina, de nos dar essas oportunidades. Então, a gente sempre lembra o exemplo de um senhor lá do Rio de Janeiro, que nós conhecemos. Ele era um morador de rua e ele nasceu sem as pernas. Ele era um tronco, uma cabeça, uns braços muito pequenos e não tinha as pernas. Ele andava, tinha épocas dentro de um carrinho de supermercado, que tinha que contar com a boa vontade de alguém para empurrá-lo, ou ele andava sob um skate, e ele se debruçava naquele skate e saía andando ali pelas ruas da Zona Sul. E esse rapaz, ele, você olhando assim, alguém poderia dizer, meu Deus, né? Como é que alguém nasce desse jeito? Como é que Deus permite isso? E aí a gente, logicamente que nunca fomos atrás dessas informações, mas entendendo a doutrina espírita, a gente olha para aquela criatura em compadecimento e fala, que grande oportunidade que este ser está tendo. Olha que expiação dolorosa, né? E que lhe nega tantas coisas, mas que também faz nascer nos outros a piedade em relação a ele, né? A compaixão em relação a ele. Então, ele era uma pessoa que precisa da piedade, da compaixão alheia, como também precisava do exercício da humildade, pois dependia quase que integralmente de outras pessoas para a sua sobrevivência. Então, ele era uma questão de um espírito, de um orgulho, de uma vida que ele pretérita, que ele deve ter tido, com tantas questões complicadas, né? Talvez tantas pessoas ele deve ter ferido com suas atitudes, que ele veio hoje para exercitar nele e naqueles que estão com ele e que o conheciam, essa compaixão.
essa piedade. Então, isso é uma prova expiatória, uma encarnação totalmente expiatória. Não é? Então, nós temos, a nossa encarnação hoje, ela tem questões que são expiatórias, questões que são provas que a gente pode, usando do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência, do nosso aprendizado, trabalhá-la de uma forma que consigamos superar, consigamos nos limpar, consigamos reajustar os nossos débitos, né? De uma forma talvez um pouco mais tranquila do que as próprias expiações. Mas, enfim, então, explicam-nos os espíritos se a gente não encontra uma resposta muito específica para os nossos sofrimentos nessa existência, porque eles estão alicerçados em existências pretéritas. Aí Emmanuel, e aí, quando a gente entende, bom, eu posso não saber exatamente o que aconteceu, mas se hoje eu passo por essa determinada dificuldade, por esse sofrimento, e entendendo que a vida é uma lei de causa e efeito, né? Tudo vai e tudo volta, tudo vem, e a gente está sempre lidando com as consequências das nossas ações, é fácil compreender, não é que seja fácil vivenciar, mas é fácil compreender de onde está esse consolo. Então, o consolo vem na compreensão, no entendimento que é a justiça divina. Gente, eu preciso passar por isso, eu estou hoje vivenciando um sofrimento que eu mesmo, em algum momento, fui a causa, fui o agente promotor desse sofrimento, né? Porque ninguém vai sofrer o sofrimento alheio, a gente sofre o nosso, aquilo que nós produzimos. Mas Emmanuel vem com uma questão que aí abala um pouco a gente, e a gente precisa estudar isso e compreender. E Emmanuel, então, coloca lá no livro o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, a questão das causas das aflições, né, das aflições e e o seu consolo. E Emmanuel fala, mas ai daquele que conscientemente gera essas aflições. E aí, ele fala de forma muito clara, esses não serão consolados. E aí, isso quebra em nós uma coisa, fala, como assim, né? Se Jesus nos fala que seremos consolados nas nossas aflições, Emmanuel vem falando, olha, ai daquele que é o causador dessas aflições, né? Então, ele está colocando-nos aquela aflição, aquilo que causamos de forma consciencial, ou seja, quando do uso da nossa consciência fazemos pela opção de. Olha que interessante, né? Uma coisa é o sofrimento que causamos ou as coisas que criamos pela nossa ignorância, aquilo que no nosso pretérito, ou até mesmo na nossa existência atual, nós não temos ainda aquela consciência plena e dentro daquela confusão que é o viver, a gente pega e vai criando situações e vai gerando essas aflições. Mas aí Emmanuel fala assim, mas é aquele que a causa de forma consciente, né? Então, essa pessoa, como será o consolo dessa pessoa? Né? Então, isso quebrou-nos de uma maneira tal que foi assim, que exigiu de mim assim um período longo de estudo disso para compreender. E aí ele nos dá alguns exemplos que são interessantíssimos. E a gente começa a se ver dentro desses exemplos e falar, ai meu Deus, e agora? Né? E agora? E aí ele fala assim, por exemplo, quando você desejava, né, uma determinada promoção, estava quase 100% crente que aquele cargo que está disponível seria seu. E, de repente, essa promoção vai para uma outra pessoa e você gera ali uma série de sentimentos, né? E aí Emmanuel nos alerta perguntando assim, você parou para pensar se você tinha todos os atributos necessários para assumir aquela função? Você parou para pensar se você teria
condições de assumir as responsabilidades decorrentes das ações que você iria tomar estando naquele cargo. Então, nós geramos uma aflição pela inveja, pela decepção e etc., mas não paramos para analisar se nós somos realmente uma pessoa ideal para naquele momento, para aquilo ali que tanto desejávamos. E aí entra todo aquele conceito evangélico, não é? De que Deus nos dá, que Ele sabe muito mais o que nós precisamos do que nós mesmos. Então, a gente almeja e, de repente, outro assumindo, nós fomos tirados de uma situação que talvez, pela nossa imaturidade, pela nossa ignorância, nós iríamos fazer muito mais mal do que bem. Nós iríamos ser colocados numa situação que o nosso espírito ainda não tinha moral ou desenvolvimento espiritual necessário para assumir. Olha que interessante. E aí ele segue dizendo, quando, por exemplo, nos sentamos à mesa e tem 4, 5 pratos diferentes ali à disposição e a gente olha para aquela comida e diz, não gosto de nada disso, nada que tem aqui me interessa, não gosto disso, de nada do que está aí. Sem sequer levar-nos em pensamento a pessoas que nada têm para comer. Então, o nosso desdém, aquele alimento farto que nós temos, é geração de aflição. E aí é que ele vai nos pontuando como no nosso dia a dia, determinadas ações e pensamentos nossos, que às vezes são tão assim espontâneos e vulgares, são geradores de aflição. Por quê? Porque eles mostram o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa indiferença, a nossa vaidade. Então estamos lá esnobando a comida que há sobre a mesa e ainda dizemos, não, nada disso eu gosto. Vão lá e preparem outra coisa que seja mais agradável ao meu paladar. Olha o desdém à vida. E aí ele fala, desdenhas? Causas, está gerando um problema. E essa aflição lhe será dada, não é? E nós vamos ter que assumir as consequências disso aí e de forma muito concreta e de cabeça muito erguida no bom sentido, não pelo orgulho, mas pela compreensão que somos agentes desses processos. Então ele fala, aquilo que causamos de forma consciente, pelo momento ali que tomamos aquela decisão entre agradecer o alimento e desdenhar o alimento. Entre agradecer a Deus, termos sido livrados de algo que não estava para o nosso bico e invejar e desdenhar a pessoa que ali assumiu aquilo que tanto nós queríamos. E ele assim vai decorrendo vários exemplos nesse sentido, e nós vamos vendo o quanto nos encaixamos em quase todos. Ai, que tristeza. Mas essa é a verdade, né? Nós somos muito falhos nesse sentido. Por quê? Porque ainda somos, como sempre falamos, regidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? E aí, quando vemos, estamos ali gerando aflições, né? E vamos responder por elas. Mas o que é esse consolo? Olha que maravilha quando Jesus diz que seremos consolados, né? Primeiro, porque acima de tudo somos filhos de Deus. E o Pai, que nos permite errar e acertar, Ele nos dá sempre o colo. Então, se temos fé, se temos esperança, se somos um coração crente em Deus, já por isso nos sentimos consolados. Porque mesmo que não saibamos de nada, mesmo que não tenhamos consciência de nada, simplesmente pelo fato de nos sabermos filhos de um Pai amoroso, de um Deus que é Pai, que somos regidos, agraciados, queridos e amados por um Espírito crístico que teve entre nós. Então, quando ele diz assim, olhem, consolo, eu sou o consolo, lhe dou o colo, isso já deveria nos bastar. Mas não nos basta. Não nos basta porque nós queremos coisas concretas. Nós queremos que o consolo seja arranque de mim a aflição. Tire com as mãos a aflição de mim. Sempre naquela postura, eu entrego a quem quer,
a consequência daquilo que faço, mas me tire a dor. Não é assim. A dor desaparece. Esse consolo se manifesta em nós pelo sentido, primeiro, da fé em Deus. Segundo, da certeza absoluta da presença de Jesus conosco, e Ele estando conosco, quem poderá estar? Não é mesmo? E terceiro, quando adquirimos essa consciência, essa maturidade de sabermos que somos nós mesmos os causadores das nossas aflições. Que ninguém nos dá aflição. Nós criamos, nós construímos, então nós vamos lá para resolver. E ao resolvê-las, nem precisamos até resolvê-las, mas pela consciência de que precisamos resolvê-las. E na tentativa de fazer, na tentativa de resolvê-las. Já por isso nos sentimos agradecidos a Deus pelas oportunidades que nos são dadas para resolvermos as nossas questões. E isso já nos é o consolo prometido. E para encerrar, que já temos 26 minutos aqui, já do nosso tempo, lá na Gênesis, né, no livro de Kardec, ele coloca por que a doutrina espírita, então, é chamada do Consolador Prometido. Né? A doutrina espírita, ela é o Consolador Prometido, porque ela vem através da falange de Jesus, do Espírito da Verdade, nos esclarecer a palavra do próprio Cristo, dita àquela época, e que naquela época não tínhamos a maturidade para compreender. Então, esses mesmos espíritos retornam a nós no século XIX, através de vários médiuns no mundo inteiro, e vão nos esclarecendo. E vão nos trazendo consolo através do entendimento, da inteligência, sem nos impor nada, sem nos pedir nada em troca. Ela vem de forma clara, de forma límpida, nos dizer: filhos meus, estamos aqui de novo e você agora nos compreenderá. E aí Kardec, no livro A Gênesis, encerra isso dizendo-nos uma preciosidade que nos ficou muito atenta na nossa mente quando lemos isso. Porque ele diz assim: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Então, Jesus disse que retornaria a nós como o Consolador prometido, numa época em que a humanidade estivesse pronta a compreender. Então, retorna Jesus com sua falange amorosa, através desses abnegados espíritos, lá no século XIX, não precisando mais vir na roupagem carnal, mas em espírito, através da mediunidade de vários seres queridos e amorosos que se prestaram a esse trabalho, a esse papel, trazendo-nos, então, esse consolo através do entendimento, da compreensão daquilo que ele mesmo havia nos falado há 2000 anos atrás, né? De uma forma clara, sem nos criar nenhum tipo de constrangimento, apenas pelo poder da ideia, né? Trazendo-nos, mostrando a nossa real necessidade, como o homem deverá estabelecer a sua crença, a sua fé e a sua compreensão em Deus. Então, esperamos que na noite de hoje tenhamos estartado o sentido desse consolo, dessa compreensão e desse carinho que Jesus sempre teve por nós, esse amor incondicional, e que ele nunca deixará de fazer cumprir a lei maior, que é a lei de amor. E dele, por todos nós, ensejando-nos que nós, da nossa vez, possamos amar incondicionalmente
a todos que estão junto a nós, não só fisicamente, mas junto a nós, neste planeta de amor, de luz, essa linda bola azul que nos abriga com seus filhos. Então, que Jesus nos abençoe, que esse espírito de amor e luz fique sempre junto a nós. Então, nós vamos agora encerrar, fazer a nossa prece. Rogo a todos vocês que possamos orar juntos. Orar juntos a bela e deliciosa oração que Jesus nos ensinou, que quando voltou lá do monte, na sua reclusão, na sua quarentena junto a Deus, trouxe-nos o lindo sermão da montanha, as bem-aventuranças e a maravilhosa prece do Pai Nosso, ensinando-nos como falar com Deus, ensinando-nos como falar com o nosso Pai. E disse-me ele, bem assim: filhos meus, digam o que vos ensino. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, querido Jesus, que assim seja, querido Deus, que a paz fique conosco em nossos lares, em nossos corações, e que cada vez mais consigamos fazer crescer em nós, ficar em nós e estabelecer em nós a capacidade de amar e de perdoar. E aqueles, meus amigos, sabem como hoje eu necessito muito da capacidade de amar e de perdoar. Que Jesus fique conosco, fique na sua casa, fique no seu coração, hoje e por todos sempre. Beijo, meus amores, até quarta-feira que vem. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. E eu agradeço de coração, sempre, a todos os queridos que entram no nosso canal, no momento em que aqui estamos, mandando para nós boas palavras, boas energias. E não se esqueçam, daqui a pouquinho, o tratamento de cura à distância da quarta-feira. Beijos. Boa noite a todos.